E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora iniciando na tecnologia digital, no nosso GeoGebra, beleza? Para abordar a cotangente de uma forma mais dinâmica. Vimos na aula passada a definição de cotangente, lá no quadro, bonitinho. E hoje iniciamos a aula aqui na tecnologia para depois ir para o quadro. Assim como fizemos com a razão seno, cosseno e a razão tangente, tá? Inicialmente eu tenho um ciclo, né, de raio 1 dado por essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. É assim que a gente obtém a equação de uma circunferência no GeoGebra, já falei sobre isso. E um ponto P que pertença a essa circunferência, tá? Que se movimente nela, beleza? Ok. Se eu considerar um ponto A, que é a extremidade desses arcos de circunferência, com esse tamanho, tal que esses arcos subentendem um ângulo em graus ou tem medidas e comprimentos em radianos. Então, eu tenho arcos com extremidade nesse ponto P, iniciando do ponto A, seja no sentido positivo ou negativo, ou seja, no sentido anti-horário positivo ou negativo horário. Porém, o GeoGebra só vai nos permitir fazer a abordagem no sentido anti-horário e na primeira volta, tá? O resto a gente abstrai, como já falamos lá no quadro, com as outras razões. É a mesma coisa aqui, tá? Se liga. Então, esse arco com extremidade P, ele tem medida em graus ou medida em radianos. Ele subentende o arco, um ângulo em graus, e tem esse comprimento aqui em radianos. O radiano significa os valores reais associados aos arcos, ok? Claro que, como eu já falei no GeoGebra, eu não tenho explícito o π, né? Se eu colocar em 45 graus mais ou menos, que eu não consigo agora perfeitamente, depende da coordenação, enfim, não vai aparecer π sobre 4, vai aparecer aproximadamente o valor de π sobre 4, que é 3,14 dividido por 4. Já falamos disso nas outras aulas. A mesma coisa, 90. Se eu colocar 90, não aparece 90. Até que finalmente consegui botar aqui em 90, né? Vamos aproveitar, deixa aí bonitinho. E a medida em radianos, aproximadamente 1,57, que a gente está acostumado a escrever π sobre 2, que é 3,14 dividido por 2, beleza? Mas o que estamos interessados aqui? Considerando uma reta paralela ao eixo horizontal, tá? Eu vou deixar esse 90 aqui já para aproveitar o resultado que eu quero, inicial, ok? Considerando essa reta paralela ao eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, o vertical é o eixo dos senos, como já vimos, a tangente passa por esse ponto A, e a cotangente passa pelo ponto B, tá? O ponto P está aqui em cima do ponto B, coincidiu, inclusive as coordenadas são iguais, 0,1, 0,1, beleza, o ponto P está aqui em cima, porque eu botei o ponto B depois, então ele subscreveu, né? Ele ocultou o ponto P, mas o ponto P também está aqui. Enfim, se liga. O que será a cotangente para esses arcos? Eu vou considerar o... Eu vou ter que mover. Eu vou considerar... Vou botar o ponto P agora aparecendo, pronto. Eu vou considerar o prolongamento, tá, desses arcos interceptando essa reta que eu considero paralela ao eixo horizontal, e esse momento de interceptação, tá? Esse momento de interceptação que varia a depender do arco. Inclusive, eu posso ter esse momento para a esquerda ou esse momento para a direita. Depende do posicionamento de qual quadrante esse arco pertence, beleza? Entendendo que a direita, essa reta ela vai seguir a mesma orientação da reta do eixo horizontal, ou seja, valores à direita são valores marcados positivamente, valores à esquerda são valores marcados negativamente, tá? A diferença é que no eixo horizontal, que é o eixo do cosseno, que é o único eixo que a gente conhece associado ao eixo horizontal por enquanto, o que acontece? Existe uma limitação de menos 1 a 1, que é dentro só da circunferência, tá? Já a cossecante, ela pode ter uma interceptação, ó, a partir do prolongamento em qualquer lugar, de menos infinito a mais infinito. Por que isso, Celso? Olha só, se eu tiver aqui no zero,
O que que acontece? Inclusive, deixa eu habilitar, a gente está tentando descobrir a cotangente do arco. Essa cotangente pode ser considerada em grau ou em radiano. Consegui parar exatamente em 0 grau. E o que é que o GeoGebra me diz para o valor da cotangente de 0 grau ou 0 radiano? Interrogação. Ou seja, não existe. Eu não consigo calcular tangente de 0 grau ou 0 radiano. Por quê? Porque na hora que eu fizer o prolongamento, não vai interceptar, porque essas retas são paralelas. Assim como acontecia na tangente quando o arco caía aqui ou aqui, tá? Então, se eu considerar também esse arco, aqui eu já não vou ter a perfeição de colocar em π, que é 180, não consegui, mas enfim. Você vê que o prolongamento vai acontecer muito lá embaixo. Aqui está dando menos 500 e alguma coisa, mas quanto mais eu me aproximo, mais o número aumenta. Repare que aqui já deu o erro que acontece no GeoGebra. Esse valor aqui significa menos infinito, significa que ela não vai tocar em 180 graus ou em π, aí aparece o π, tá? Ela não vai interceptar, porque fica paralelo. Não vai existir cotangente também nesse momento. Nem nesse momento, nem no momento de cá. Todas as vezes que a cotangente cair nesse local ou nesse local, inclusive independente das voltas que eu estiver dando no sentido horário ou no sentido anti-horário, não existirá valor de tangente, ou perdão, de cotangente, beleza? Fora isso, se o arco tiver no primeiro quadrante, os valores da cotangente são o quê? Positivos. Está cortando aqui, ó, a direita da origem, beleza? Da origem das tangentes, que é essa mesma origem do eixo horizontal, ok? Inclusive, quanto a crescimento e decrescimento, o que é que eu tenho? O arco está muito próximo a 0, o arco está aumentando, tanto em grau quanto em radiano, e o valor da tangente está fazendo, ou da cotangente está fazendo o quê? Diminuindo, beleza? Quando chegar aqui em 90 graus, a cotangente vale o quê? 0, tá? Porque vai estar na origem dos valores da cotangente, que é a mesma origem, ok? Do eixo horizontal, tá? Aí eu vou avançando para o segundo quadrante. Nesse caso agora, a cotangente passa a ser negativa, que o prolongamento vai acontecer interceptando a reta para cá, abaixo da origem, abaixo do 0, tá? Vou pensar em valores negativos. E mesmo aumentando o arco, ó, aumentando o valor dos arcos em radiano ou grau, o valor da tangente continua diminuindo, então ela continua decrescente. Cheguei em 180, como já falei, não vai existir. Isso aqui é um erro do programa. Na verdade, deveria ter dado interrogação que nem no 0. Avanço. No terceiro quadrante, o que é que acontece? A interceptação, como eu já falei na aula anterior, ela não pode acontecer para cá. O prolongamento não vai acontecer para cá. Ele tem que, ó, passar pelo primeiro quadrante, mesmo o arco estando no terceiro. Ele vai passar pelo arco, que é simétrico, inclusive, no primeiro, tá? Em relação à origem, prolongando, porque ele vai prolongar por esse segmento, que liga o arco até a origem. Então, prolonga, vai interceptar lá embaixo, tá? Então, ó, eu vou aumentando o arco, a cotangente continua diminuindo, e é positiva no terceiro quadrante. Chegou em 270, ótimo. Consegui bonitinho, que nem 90 de novo. Deu 0, porque a interceptação acontece ainda nesse ponto. Tá? Tanto em radiano quanto em grau, pensando que é 3π sobre 2, né? Escrito com o π. Aqui está dando a aproximação de 4,71. Aí eu vou para o quarto quadrante. De novo, eu não consigo prolongar o arco aqui a partir do ponto. Eu tenho que prolongar passando pela origem, né? E a interceptação vai acontecer nos valores negativos, com valores interceptando, gerando valores negativos da cotangente, beleza? E quanto mais eu aumento, a tangente vai diminuindo negativamente, beleza? Então, o que é que acontece? A gente consegue observar, primeiro quadrante, a cotangente, perdão, tinha falado tangente. A cotangente diminui, primeiro quadrante, no segundo quadrante continua diminuindo, no terceiro quadrante continua diminuindo e no quarto quadrante continua diminuindo. Ou seja, a cotangente é sempre decrescente em qualquer arco posicionado para todo quadrante, tá? Assim como a tangente que vimos
na aula de tangente no GeoGebra é sempre crescente. A cotangente é sempre decrescente. Beleza? No primeiro quadrante ela é positiva, no segundo quadrante ela é negativa, no terceiro ela volta a ser positiva, porque o prolongamento é para cá, né? Feito aqui à direita da origem, e no quarto ela volta a ser negativa. Não existe cotangente nem em zero, nem em π, tá? Apesar de estar dando esse valor todo aqui, mas não vai existir, porque não vai interceptar, está paralelo. E quando tiver em 90 ou em 270, a cotangente vale zero. Beleza? Então é isso que precisamos ver dinamicamente da cotangente, isso para a primeira volta. A gente agora vai para o quadro recapitular isso que eu falei e avançar para arcos de outras voltas, tanto positiva quanto volta no sentido horário, gerando arcos negativos. Beleza? Fica aí, vamos lá. Então, povo querido, mais uma aula nossa, mais uma aula de trigonometria, abordando e finalizando cotangente. Finalizando assim, né? Para poder a gente avançar um pouquinho, mas a gente sempre vai estar retomando as várias razões, tá bom? Se liga, a gente viu no GeoGebra, que é a origem, tá? Eu esqueci de colocar, a gente viu no GeoGebra o comportamento da cotangente, tá? De forma mais dinâmica. Observou o quê? Que no primeiro quadrante os valores da cotangente são decrescentes, quando eu aumento o arco, os valores da cotangente diminuem. No segundo, continua isso, né? Eu vou aumentando o arco e continua diminuindo. No terceiro, a mesma coisa no quarto. Assim como a tangente em todo o ciclo, na movimentação, quando eu aumento o arco, aumenta a tangente. Na cotangente, quando eu aumento o arco, diminui a cotangente, tá? Ok? Não é como seno que cresce, decresce, o seno e o cosseno, que hora cresce, hora decresce, tá? A tangente é só crescente e a cotangente é só decrescente, tá bom? Em todos os 4 quadrantes que eu considerar, beleza? No primeiro quadrante eu vou ter valores positivos, no segundo quadrante ela intercepta em valores negativos, no terceiro ela volta a interceptar em valores positivos e no quarto em valores negativos, beleza? A gente viu isso também dinâmico no GeoGebra. Particularmente, a gente observou também o que? Vou desenhar aqui um ciclozinho menorzinho, tá? Com a cotangente. E tem o seguinte, em zero, o que é que acontece com a cotangente? Cotangente de zero, ou grau, ou radiano, não existe. Por quê? Porque esse arco aqui não tem como interceptar prolongando essa reta que é paralela ao eixo horizontal. Assim como a tangente não tinha como interceptar quando o arco estava no vertical, porque ficava paralelo, tá? Então, a cotangente de zero não existe, assim como a cotangente de onde mais? De π também não existe. E todo outro arco que cai aqui ou aqui, beleza? Arcos do tipo Kπ com K pertencente a Z, tá? Esses arcos aqui, para esses arcos, implica que a cotangente desses arcos Kπ não existe. Como assim, Celso? Olha só, quando eu falo Kπ, eu estou falando em todos os arcos que caem aqui ou aqui. Ó. K valendo 0 é o arco 0. K valendo 1 é o arco π. K valendo 2 é o arco 2π. Cai de novo aqui. Valendo 3, cai aqui. Valendo menos 1, cai aqui, menos π. Todos os arcos que caem aqui ou aqui, a cotangente não existe. Assim como quando eu tratava de tangente, quando caía aqui ou aqui, não existia tangente. Ou seja, arcos de π sobre 2 mais kπ, com K pertencente a Z. Nesses casos, aqui são arcos, né? São maneiras de escrever os arcos côncavos. A gente até falou em aulas anteriores. Nessa situação, a tangente de π sobre 2 mais kπ não existe. Isso aqui é importante para a gente relembrar da aula passada. Eu não sei se eu formalizei, né? Eu só falei, ó, caindo toda vez que cai aqui ou aqui não existe. Que é o mesmo que escrever isso. Ó, o primeiro que a tangente não existe é π sobre 2.
Aí eu ando meia volta, por isso que eu estou escrevendo Kπ e não 2Kπ. Kπ significa o quê? Meia volta. Andar π. Se eu botar K valendo 1, andar 2π, se eu botar K valendo 2, andar 3π, e aí vai, beleza? Aqui são as meias voltas, por assim dizer, tá? Que vão cair aqui ou aqui, sempre aqui ou aqui, cada vez que eu ando meio ciclo, beleza? Então, tangentes desses arcos, aqui são vários arcos infinitos, não existem, que são os arcos que caem aqui ou aqui, e cotangente desses arcos aqui, também não existem, porque caem nessa posição ou nessa. Além disso, cotangente de π sobre 2 cai aqui nesse ponto, vale 0, e cotangente de 3π sobre 2 vale 0 também. Tá? Isso pensando na primeira volta, mas de novo, todos os arcos que caem aqui ou aqui, a cotangente vai valer 0. Por isso que a gente viu lá no GeoGebra, eu só estou recapitulando aqui bonitinho, beleza? Bom, se eu quero descobrir a cotangente de menos 5π sobre 3, onde está menos 5π sobre 3? Menos 5π sobre 3 significa que eu já vou estar na volta negativa, na primeira volta negativa, beleza? Eu pego o início dos meus arcos e volto 5π sobre 3. Mas o que é voltar 5π sobre 3? Π sobre 3 a gente sabe que vale o quê? 60. 5 vezes esse valor dá o quê? 300. Então eu estou voltando 300 graus. Então, ó, voltei 90, voltei 180, voltei 270, voltei 300. Então, aqui eu tenho menos 5π sobre 3, que é a mesma coisa que o meu π sobre 3, cai no mesmo lugar do arco π sobre 3. Tá? Esse arco aqui tem a mesma finalização do arco de π sobre 3. Então, a marcação é a mesma na cotangente. Quanto é a marcação de cotangente de π sobre 3? Raiz de 3 sobre 3. Então, cotangente de menos 5π sobre 3 vale o quê? Raiz de 3 sobre 3 também. Beleza? Fica aí que eu vou apagar essa informação aqui para a gente continuar. Então, queridos, continuando aqui, eu quero a cotangente de 4.290 graus. Ó, várias voltas, a gente pode verificar quantas são reduzindo a primeira volta, e de menos 17π sobre 4, tá? Vou trabalhar só esses dois porque qualquer outro arco muito grande é análogo. Como é que a gente faz isso aqui? A gente tem que procurar um arco conhecido, né, para estabelecer a tangente conhecida. É só pegar 4.290 e dividir por 360. Vou pegar minha calculadorazinha bonitinha, ok? 4.290 dividido por 360 dá 11 voltas inteiras, dá 11 e pouco, aí você considera a parte inteira. E aí faz 11 vezes 360, 3.960. Para 4.000, falta 330 graus, porque não divide mais, é menor. Né? Então, o que é que eu estou dizendo com isso? A gente sabe que o formato aqui, né, indica o quê? Que 4.290 equivale ao ângulo de 330 mais 11 vezes 360 graus. Tá? Ou seja, esse é um arco côngruo a esse. Vai estar na mesma posição, como a gente viu em aula anterior, para arco côngruo. Beleza, galera? Então, a cotangente de 4.290 é a mesma cotangente de 330 graus. Onde está 330 graus? Aqui, ó. 330 graus. Então, 4.290 vai estar aqui no mesmo lugar que 330 graus. Ok? 330 graus tem a mesma abertura que o arco de quanto? De 30 graus. Pensando em graus. O de 30 graus, eu estou desenhando cada vez menor, intercepta a cotangente em que? Em raiz de 3. Porém, quando eu prolongar
aqui é o ponto do arco de 30 graus, tá? É simétrico a esse aqui em relação ao eixo horizontal. Porém, esse arco aqui, quando eu prolongo para interceptar essa reta, não posso prolongar por aqui. Eu tenho que prolongar onde? Por cá. Bem, enfim, minha reta bem tortinha. Se esse tamanho aqui é raiz de 3, esse tamanho também é raiz de 3. Então aqui, ó, é menos raiz de 3. Portanto, a cotangente de 4.290 graus é menos raiz de 3. Simples assim. Muito tranquilo, tá? Treina a trigonometria, se apaixona por ela, porque ela vai ser útil, principalmente para quem for fazer cursos de exatas, beleza? Enfim, cotangente de menos 17π sobre 4. Menos 17π sobre 4, a gente percebe que é um arco em radianos que tem mais de uma volta, ou melhor, uma volta negativa, né? Porque menos 17, ó, tá lá nas voltas negativas. Estou voltando no sentido horário, quantas vezes? Bom, o que é que eu posso pensar? Assim como eu pensei no de cá, eu vou pensar 17, qual é o número que vem antes de 17, que eu divido por 4 e dá uma quantidade par. Eu tenho que pensar em voltas pares em radiano, voltas completas para pensar nos arcos côncavos. Menos 17π sobre 4 é a mesma coisa, na verdade negativa, eu vou pensar em menos 16π sobre 4 menos π sobre 4. Como assim, ó? Menos 17 menos 1 dá menos 16 menos 1π dá menos 17. Menos 16 equivale a menos 2, menos 2 não, desculpe, menos 4π, que é 16 dividido por 4. Então isso aqui são duas voltas negativas. Eu estou em menos π sobre 4 e dei duas voltas negativas. Eu sabendo o primeiro da volta negativa, é fácil saber a relação com a volta positiva, beleza? Onde está menos π sobre 4? Onde está menos π sobre 4? Na volta negativa eu voltei π sobre 4, tá? Voltei 45 graus, menos 45 graus. Bom, isso é côngruo, simétrico ao arco de π sobre 4. Bem mal feito, mas tudo bem. Π sobre 4 está mais ou menos por aqui. E a minha retinha tinha que estar mais ou menos assim. Enfim, também minha circunferência não está desenhada perfeita, se liga. Bom, mas a gente já tem noção disso. Aqui eu tenho um arco de π sobre 4. O de menos π sobre 4 está aqui embaixo, tá? π sobre 4, ó, dessa vez o meu 1 não ficou certinho, mas a gente sabe que cotangente de π sobre 4, que é a cotangente de 45 graus, vale 1, tá? Então, a cotangente de menos π sobre 4, como está no quarto quadrante, o prolongamento é para onde? Para cá, para cima. Se aqui é 1, aqui também é 1. Porém, abaixo da origem das cotangentes é menos 1. E, portanto, cotangente de menos 17π sobre 4, porque menos 17π sobre 4 está no mesmo lugar que menos π sobre 4, beleza? Por essa observação aqui, ok? Então, isso aqui vale menos 1. Cotangente de menos π sobre 4 vale menos 1 pela simetria com π sobre 4. Tá? A gente concluiu isso. Então, eu vi essas duas cotangentes, que são cotangentes fora da primeira volta, tanto fora da primeira volta negativa quanto fora da primeira volta positiva. A gente pode fazer cair nessas primeiras voltas, positiva ou negativa, e mesmo a negativa a gente associa com a positiva, porque os arcos básicos, eles me ajudam a descobrir todos os outros arcos, ou pelo menos a maioria deles, sendo associados aos básicos, claro. Tem arcos desconhecidos que eu vou precisar de calculadora, eu vou precisar fazer outras conjecturas, mas geralmente a gente trabalha com os arcos básicos, eles nos satisfazem para esboçar gráficos que a gente vai ver mais à frente, enfim, beleza? Se não for básico, você vai na calculadora, joga, e a calculadora dá valor de seno, de cosseno, de tangente. Você sabe que cotangente é inverso da tangente,
Tá? A calculadora pode não ter a cotangente, e não tem, mas aí você inverte a tangente e acha o valor da cotangente, beleza? Enfim, próxima aula a gente já começa a abordar secante e cossecante, ok? Acaba o cotangente aqui, mas como eu falei, eu vou retomar isso no futuro, em exercícios, na hora que eu estiver vendo a função cotangente, e a gente vai precisar desses conhecimentos, beleza? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve, abração e até a próxima aula.